Romanos 1, 16 e 17. Amém? Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus bendito e santo, exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite, por este culto abençoado que nós estamos prestando ao Senhor nesse momento. E obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de podermos ouvir a tua doce voz, ministrar os nossos corações por meio da pregação da tua palavra. E nesse momento nós oramos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor direcione esse momento, que o teu Santo Espírito use a vida deste miserável pecador que tanto carece da tua graça, da tua misericórdia, como canal de bênção para abençoar o teu povo e a tua igreja. Ministra aos nossos corações, fala conosco, Pai. Nós estamos sedentos pela tua voz. Que a tua voz possa acalmar o nosso coração, possa tirar toda a ansiedade, possa nos fortalecer, nos animar, nos exortar, e que possamos ser edificados pela tua palavra. É no nome do teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. O justo viverá pela fé. Meus irmãos, amanhã, dia 31 de outubro, é o dia em que se comemora a Reforma Protestante. E hoje, no dia do Senhor, muitas igrejas espalhadas pelo mundo estão celebrando hoje essa importante data para a igreja cristã, essa importante data para a cristandade. Porque foi no dia 31 de outubro, meus irmãos, de 1517, que o monge agostiniano chamado Martinho Lutero pregou as 95 teses ali na igreja de Wittenberg, criticando práticas e ensinamentos errôneos da igreja que não se enquadravam na Sagrada Escritura. Ensinamentos e práticas essas como a venda de indulgências, como a venda de relíquias sagradas, com a promessa do perdão de Deus e da salvação do Senhor por meio da compra dessas indulgências e dessas relíquias. Mas o fato, meus irmãos, é que a Reforma Protestante, ela não começou quando Lutero pregou as 95 teses ali na igreja de Wittenberg, não. A Reforma Protestante, ela começou primeiramente na vida de Lutero, quando ele ali, à luz de velas, ele lendo a palavra do Senhor, ele se deparou com esse texto que nós acabamos de ler. Ele leu Romanos 1,17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E meus irmãos, Lutero, como conta bem a história, Lutero ele vivia atormentado. Por mais que ele se esforçasse ao máximo para se santificar, por mais que ele se esforçasse ao máximo para se sentir em paz com Deus, fazendo jejuns, pagando penitências, ele não encontrava paz de espírito. E ele sentia que Deus sempre estava irado com ele, e ele não encontrava uma maneira de agradar a Deus pelas suas próprias obras. E quando de repente, ao ler as Escrituras Sagradas, quando ele lê o texto de Romanos 1,17, o justo viverá por fé, foi aí, meus irmãos, que o Espírito Santo tirou as escamas dos olhos de Lutero e o fez enxergar, meus irmãos, a graça, a maravilhosa graça de Deus. E ele não só enxergou a graça de Deus, como foi inundado por essa graça. E passou a entender de que o homem era justificado não por suas obras, não por sacrifício pessoal, mas que o homem era justificado tão somente pela fé, pela sua confiança no Senhor
que o justifica diante de Deus. E aquilo libertou Lutero, meus irmãos. Libertou Lutero ao ponto de fazê-lo enxergar mais à frente que muitas práticas, muitos ensinamentos da igreja se apoiavam justamente nessa falsa ideia de que o homem, ele se justifica pelo seu esforço, pelas suas obras, de maneira física, de maneira religiosa ou financeira. E ele enxergou de que não era esforço nenhum, não era prática nenhuma, sacrifício nenhum, pelo qual o homem recebia o perdão e a justificação, a salvação de Deus. Foi a partir daí, meus irmãos, entendendo isso, que Lutero ele se levantou como um combatente, um verdadeiro soldado de Cristo, combatendo esse terrível desvio da igreja da verdade da Sagrada Escritura. E não só combateu, mas anunciou com ousadia para todos aqueles que queriam ouvir a sua pregação, de que o justo viverá pela fé. Ou seja, é a fé do justo no Senhor que o justifica diante de Deus, e não as suas obras, e não o seu esforço. Mas afinal, meus irmãos, o que é que essa verdade, o justo viverá pela fé, nos revela e nos ensina de maneira prática para os dias de hoje, para os dias atuais em que nós vivemos? E para nós entendermos essa importante verdade, nós precisamos voltar um pouco lá no Antigo Testamento e refletirmos sobre o contexto em que essa verdade foi pela primeira vez anunciada por Deus. E a primeira vez que essa verdade foi citada na Sagrada Escritura, a primeira vez que Deus anunciou essa verdade foi lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. E aí eu queria que você abrisse nesse momento a sua Bíblia. Vá lá para Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, meus irmãos, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. É a primeira vez que Deus anuncia essa verdade, de que o justo viverá pela fé. E o texto bíblico, a palavra do Senhor diz o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Mas, meus irmãos, qual que é o ensino, qual que é a aplicação original desse texto dentro do contexto de Abacuque? Qual que é o ensino original que essa verdade bíblica nos traz? E o ensino e a aplicação original aqui no contexto de Abacuque é que aquele que confia em Deus e confia em suas promessas prevalecerá mesmo diante do juízo e da ira de Deus. Aquele que confia em Deus e em suas promessas prevalecerá mesmo diante do juízo e da ira de Deus. O justo viverá pela sua fé. Segundo alguns teólogos e comentaristas bíblicos, meus irmãos, esse versículo ele é a chave de todo o livro de Abacuque. E esse versículo, segundo alguns teólogos também, é o tema central de todas as Escrituras. E esse versículo também, de fato, virou o lema de toda a cristandade, virou o lema da igreja cristã: o justo viverá pela fé. Agora, meus irmãos, entendamos um pouco do contexto em que Deus declara essa importante verdade para Abacuque. Meus irmãos, o profeta Abacuque, ele foi um profeta que profetizou ali no reino do sul, ou seja, no reino de Judá, ali aonde a capital era Jerusalém, por volta dos anos 610 e 600 antes de Cristo. Época, meus irmãos, em que, semelhante ao reino do norte, ou seja, o reino de Israel, que já havia sido levado para o cativeiro assírio, né? O reino do norte já havia sido subjugado pelo império assírio.
por terem abandonado o Senhor, por terem caído em idolatria, e agora o reino do sul, o reino de Judá, cai no mesmo erro. Eles abandonaram o Senhor, eles esqueceram da lei de Deus e passaram a viver uma vida totalmente pecaminosa e injusta. E é nesse contexto que Abacuque ele está inserido. E o profeta Abacuque, meus irmãos, vivendo no meio daquele povo, vivendo no meio do povo de Deus, vivendo no meio do povo da aliança, ao ver tamanha injustiça no meio do povo, ao olhar para o povo e ver tamanha corrupção, ao olhar para o povo de Deus e ver tamanha violência, tamanha imoralidade, tamanha iniquidade reinando ali no meio do povo de Deus, o profeta Abacuque ele se revolta. E ele não só se revolta, mas ele entra em crise, porque aquele era o povo do Senhor. E o profeta Abacuque, ao olhar a situação do povo de Deus, em como se encontrava o povo de Deus, ele entra na crise de pensar de que Deus não estava nem aí para aquele povo, de que Deus estava de maneira indiferente a tudo aquilo que acontecia no meio do seu povo, sem se importar com o seu povo, sem agir no meio do povo para mudar aquela situação. E aí Abacuque, diante dessa crise, meus irmãos, ele desejoso de ver o mover do Senhor no meio do seu povo, ele desejoso de ver uma reforma, de ver uma restauração acontecendo no meio de Judá, desejoso de ver a justiça, de ver o temor, de ver a paz, a santidade reinando novamente no meio do povo de Deus, ele se levanta como profeta em crise e ele começa a clamar ao Senhor. Isso é o livro do profeta Abacuque, um clamor de um profeta em crise, que enxergava o povo de Deus totalmente corrompido, imoral e iníquo, e ao mesmo tempo ele achava que Deus estava indiferente, que Deus não estava se importando com nada daquilo que estava acontecendo, de que Deus não agia para mudar aquela situação. E aí é onde ele se levanta e começa o seu clamor a Deus. Volte aí no capítulo 1, no versículo 1 ao 4, meus irmãos. Olha só como ele inicia ali o seu clamor a Deus. Ele diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. É a oração dele. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Parecendo o jornal de ontem, né? Parece que Abacuque está vivendo no Brasil e está clamando a Deus pelo Brasil. Injustiça, meus irmãos, corrupção, iniquidade, violência. E a justiça não acontece. A justiça é torcida. E esse é o clamor do profeta, meus irmãos. Então o profeta Abacuque ele está clamando, meus irmãos, apresentando a sua queixa a Deus e esperando a resposta de Deus. Só que, meus irmãos, como nós vimos aí no versículo 5 ao versículo 11, a resposta não foi muito bem aquilo que o profeta esperava, não. Olha só a resposta de Deus no versículo 5 ao 11, que diz assim: isso é Deus respondendo para o profeta: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos
o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais velozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então, meus irmãos, o profeta clama: Senhor, até quando eu clamarei por justiça? Eu digo para o Senhor: olha, violência está acontecendo, corrupção, iniquidade, e o Senhor não salva. E o Senhor não age no meio do teu povo, o Senhor não age no meio da minha nação. E aí Deus, meus irmãos, traz uma resposta não muito agradável para Abacuque. Deus declara, meus irmãos, que trará uma nação violenta e terrível, que eram os caldeus, ou seja, os babilônicos, para subjugar Judá, para castigar o povo da aliança por causa da sua infidelidade, porque eles abandonaram o Senhor, porque eles abandonaram a lei do Senhor. O Senhor levanta um povo terrível para punir e castigar o povo dele. O que se cumpriu lá no ano 597 a.C., quando o imperador Nabucodonosor invadiu e conquistou Jerusalém, levando assim muitos cativos para a Babilônia. Então essa foi a resposta de Deus para Abacuque. Não, Abacuque, eu estou vendo, não se preocupe não, que eu estou vendo o que está acontecendo. E eu vou castigar, eu vou disciplinar o meu povo de forma terrível. E aí nos versículos 12 ao 17, meus irmãos, olha só o que é que o profeta faz agora. Ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajuntam na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então o que é que o profeta Abacuque está fazendo aqui, meus irmãos? Agora ele está intercedendo a Deus. Agora ele está clamando por misericórdia ao Senhor, para que Deus não fizesse aquilo, para que Deus não punisse o povo dele daquela maneira tão terrível, tão castigadora. E ele faz isso, meus irmãos, ele intercede a Deus pedindo misericórdia a Deus com o argumento de que Deus é santo, de que Deus é justo e não poderia permitir que um povo tão perverso, que um povo tão mau como os babilônicos, como os caldeus, que causavam tanta violência, tanta destruição no meio dos povos, pudesse subjugar um povo, uma nação, ou seja, a nação do Senhor, a nação de Judá, que mesmo em pecado era mais justo do que eles, do que os caldeus. Então esse é o argumento do profeta Abacuque. Olha, Senhor, tu és santo, tu és justo, tu não pode permitir que uma nação terrível, que um rei tão iníquo, um rei tão mau, discipline o teu povo.
que mesmo estando em pecado é mais justo do que essa nação. Esse é o argumento do profeta, tentando convencer a Deus ali, para que Deus tivesse misericórdia e não castigasse, não disciplinasse o povo dele. E aí chega no capítulo 2, meus irmãos. E aí no versículo 1, o profeta ele diz o seguinte: olha, eu vou me colocar no meu lugar de oração. Ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então o profeta diz assim: olha, eu vou para o meu lugar de oração, eu vou ali clamar a Deus, eu vou ficar esperando, na verdade, eu já clamei a Deus, agora eu vou ficar quietinho ali no meu lugar de oração, para ver o que é que Deus vai me responder. Então ele passa a esperar agora a resposta do Senhor. E aí no versículo 3, meus irmãos, o Senhor ele começa a dar a resposta. Na verdade no versículo 2, né, que diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então Deus diz para ele: olha, eu vou te falar agora, escreve bem grande, para até quem passar correndo possa ler o que é que eu vou fazer no meio do meu povo. E aí no versículo 3, Deus diz, meus irmãos, perceba aí no versículo 3, que Deus deixa bem claro para o profeta: olha, Abacuque, a visão vai se cumprir. Por mais que vai demorar poucos anos, mas vai se cumprir. Manda o povo esperar, porque aquilo que eu vou falar agora vai se cumprir. E aí, meus irmãos, então, chega no versículo 4, na verdade, aquilo que eu falei, aquilo que Deus já havia falado, vai se cumprir, e não vai demorar muito. E aí, então, meus irmãos, chega no versículo 4. E aí, o que é que diz o versículo 4? Que nós já lemos: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pelo quê? Pela sua fé. E aí chega no versículo chave, chega aqui no divisor de águas do livro do profeta Abacuque. E aqui no versículo 4, meus irmãos, sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está fazendo uma distinção, Deus está fazendo um contraste entre a postura do ímpio e a postura do justo. Aqui no versículo 4, meus irmãos, era como se Deus estivesse dizendo para o profeta: olha, Abacuque, não se preocupe, né? Eu não sou bobo não, eu sei distinguir entre o ímpio e o justo. O ímpio, ele é soberbo, o ímpio, ele é orgulhoso. O ímpio, ele só acredita nele mesmo. A força do seu braço é o Deus do ímpio. O ímpio, ele acha que todo poder pertence a ele. A alma do ímpio é desviada para o mal. O ímpio, ele rejeita tudo que é correto e justo. Eu sei muito bem disso, Abacuque. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o ímpio não ficará impune. Deus diz isso no versículo 5. No início do versículo 5, Deus diz assim: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Então Deus está dizendo para Abacuque: olha, Abacuque, eu sei quem é o ímpio. Eu sei que o ímpio ele confia na força do seu braço. Eu sei que o ímpio acha que o poder dele é o seu Deus. Mas deixa eu te dizer, eu vou castigar o ímpio também. Ele não vai ficar impune. Ele não vai prevalecer. Ele não permanecerá. Ele será destruído. E aí, meus irmãos, do versículo 6 ao 20, eu não vou ler aqui, mas você vai ver que do versículo 6 ao 20, Deus ele começa a trazer os chamados 5 ais sobre a Babilônia. Ou seja, os 5 ais de juízo, de condenação de Deus sobre a Babilônia. Deus declara o juízo que os caldeus sofreriam do Senhor por toda a maldade que eles fizeram pelas nações e que fariam também a Judá. Meus irmãos, não sei se você está entendendo,
Mas a resposta de Deus ao questionamento e o argumento do profeta sobre ele usar um povo perverso e ímpio para punir o povo dele é: Abacuque, eu sei que eles são perversos, eu sei que eles são maus, mas na hora certa eu também vou punir a perversidade deles. Mas Abacuque, deixa eu te dizer uma coisa: eu vou usar a perversidade, a maldade deles, e eu vou direcionar essa perversidade, essa maldade, para castigar e disciplinar o meu povo, porque o meu povo me abandonou, o meu povo abandonou a minha lei, esqueceu da minha lei, se entregou à injustiça, se entregou à corrupção, se entregou à imoralidade, e é por isso que eu vou usar a maldade e a perversidade dessa nação tão má para punir e disciplinar o meu povo. E aí, meus irmãos, é onde entra o cerne da mensagem. Então, acabou-se tudo. Não tem esperança para o povo de Deus? O povo de Deus está perdido? Não. E onde é que fica o justo? Onde é que ficam os fiéis a Deus no meio dessa história? No meio desse castigo? No meio dessa disciplina do Senhor? Onde é que o povo de Deus fica? O justo viverá pela fé. É aí onde o justo fica. O justo viverá pela fé. Ou seja, meus irmãos, o que Deus está comunicando aqui é: o meu povo fiel, aqueles que confiam verdadeiramente em mim, aqueles que verdadeiramente confiam nas minhas promessas, esses não serão destruídos, eles não perecerão como os ímpios, eles viverão porque confiam em mim e porque esperam na minha misericórdia. Por confiarem em mim, eu salvarei um remanescente fiel do meu povo. Essa é a promessa de Deus, meus irmãos. O justo viverá pela fé. E essa foi uma mensagem, meus irmãos, de consolo para o profeta Abacuque. Essa foi uma mensagem de consolo para o povo da aliança. E essa é uma mensagem de conforto também para o meu e para o seu coração diante desses dias difíceis que nós vivemos. Além também, meus irmãos, de nos trazer algumas importantes aplicações para os dias de hoje. E é isso que eu gostaria de trazer, meus irmãos, nesse momento. Diante desse ensino de que o justo viverá pela fé, de que o justo ele será preservado por confiar nas promessas de Deus, mesmo diante de juízo e da ira divina. O que é que isso, meus irmãos, nos ensina e como que nós aplicamos esse ensinamento nos nossos corações? Então, a primeira aplicação, meus irmãos, diante desse ensinamento da palavra do Senhor, para mim e para você. Em primeiro lugar, confie em Deus, mesmo se dias difíceis chegarem, confie em Deus. Meus irmãos, nós não sabemos o resultado dessas eleições, e mesmo quando soubermos, seja o resultado que nós desejávamos ou não, nós precisamos saber e confiar de que Deus ele está no controle de tudo. Nós precisamos saber e confiar, nunca, jamais esquecer que nada acontece fora dos decretos de Deus. Nada, absolutamente nada. O grande reformador João Calvino, ele certa vez disse algo muito interessante, que talvez te assuste ao ouvir isso, se você nunca ouviu. João Calvino, certa vez, ele disse o seguinte: quando Deus quer punir uma nação, Ele lhes dá líderes corruptos e iníquos. Vou repetir. Quando Deus quer punir uma nação, Ele lhes dá líderes corruptos e iníquos. Meus irmãos, eu não sei o que é que Deus quer para a nossa nação a partir do próximo ano. Talvez Deus não queira punir e disciplinar o Brasil dessa vez. Não sei.
E é nesse sentido que eu estou orando, para que Deus não queira, assim como o Abacuque orou, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu acredito que essa tem sido também a sua oração. Mas, meus irmãos, o fato é que, seja hoje ou daqui a alguns anos, se um dia a ira de Deus vier sobre o Brasil, se um dia a disciplina do Senhor vier sobre a nossa nação, nós precisamos continuar firmes no Senhor, independente da circunstância que seja, independente da ocasião, nós precisamos continuar firmes no Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, perseverarmos na fidelidade a Deus e confiantes na misericórdia dele sobre as nossas vidas, confiantes na misericórdia dele sobre a nossa igreja, sobre a igreja dele, na verdade, porque nós somos igreja do Senhor e ele tem cuidado de nós e ele continuará cuidando independente da situação. Pois é a nossa confiança no Senhor, meus irmãos, que nos faz prevalecer. É a nossa fé no Senhor e na misericórdia dele que nos livra do mal, que nos livra da destruição. Nenhum sistema mau, meus irmãos, nenhum sistema perverso desse mundo pode destruir a igreja fiel em Cristo Jesus. Não pode. A palavra do Senhor nos ensina que nem o inferno pode prevalecer contra a igreja. Por isso não fique ansioso, não fique preocupado, Deus está no controle. Descanse e confie na soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo aquilo que acontece e deixa de acontecer na nossa nação. Nós precisamos aprender a viver pela fé, a confiar no Senhor de todo o coração e na sua soberania. Segunda aplicação, meus irmãos, desse ensinamento, dessa verdade bíblica para as nossas vidas. Tenha uma fé protestante e atuante. Tenha uma fé protestante e atuante. Meus irmãos, o entendimento de que o justo viverá pela fé foi o que impulsionou a reforma protestante. Foi a partir desse entendimento que Martinho Lutero, ao enxergar essa verdade na Escritura Sagrada e de ser transformado por ela, foi que ele começou a protestar contra os ensinamentos, contra as práticas errôneas que iam contra os princípios e valores da palavra de Deus. Foi a partir dessa verdade que ele se levantou e protestou, se levantou como um verdadeiro profeta do Senhor. E ele fez isso, meus irmãos, mesmo correndo risco de vida, mesmo perdendo grandes privilégios que ele tinha na sociedade da época. Ele abriu mão de tudo aquilo, mas ele permaneceu firme na verdade que o alcançou, que o libertou e o transformou. Como o próprio Lutero certa vez disse, meus irmãos, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A qualquer preço. Isso tem que ser um lema da minha e da sua vida também. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E, meus irmãos, o profeta Abacuque, ao ver a degradação moral e espiritual do povo do Senhor, da sua nação, ele não ficou na passividade, ele não ficou o isentão, né? Ele não ficou inerte diante daquele mal, não. Ele se posicionou, ele tomou uma atitude e ele fez algo. E a primeira coisa, meus irmãos, que ele fez foi o quê? Orar. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi ir para a presença de Deus e clamar a Deus por misericórdia, buscando a presença de Deus e clamando para que Deus resolvesse aquele grande problema no meio da sua nação. Além também de ter sido um grande profeta do Senhor, anunciando a verdade do Senhor para a sua nação. Portanto, meus irmãos, vejamos que o entendimento de viver pela fé que os homens de Deus do passado tiveram não significou passividade, não significou inércia. Pelo contrário, significou atitude, coragem, posicionamento. E da mesma forma,
não pode, meus irmãos, significar para nós hoje. O entendimento de que o justo viverá pela fé não pode significar passividade, inércia, isenção. A fé, meus irmãos, precisa ser acompanhada de coragem. Um certo pregador disse que se pudesse definir um sinônimo de fé, ele definiria como coragem. A nossa fé precisa vir acompanhada de coragem. Se nós somos medrosos, nós não temos a fé que agrada a Deus. A nossa fé, meus irmãos, precisa vir acompanhada de ação, de posição e de proclamação da verdade do Senhor na nossa nação. Nós não podemos, meus irmãos, ficar calados diante do mal. Nós não podemos ficar calados diante da injustiça, diante da corrupção, diante da imoralidade que nos cerca. Por isso, seja um profeta do Senhor nessa geração. Seja um profeta do Senhor no contexto em que você vive. Não se cale, se posicione, proclame a verdade para todos, custe o que custar, não negocie a sua fé. E nem muito menos tente escondê-la por medo. Defenda a verdade. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Para nós encerrarmos, meus irmãos, essa mensagem, terceira e última aplicação dessa verdade bíblica para as nossas vidas. Não queira se apoiar em suas boas obras para a salvação. Isso nunca vai trazer paz e descanso ao seu coração. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele usa esse texto de Abacuque, ele traz uma aplicação que se tornou a base de toda a sua tese teológica sobre a doutrina da justificação pela fé. Doutrina essa que ele expõe de forma magistral em toda a carta aos Romanos. E essa doutrina, meus irmãos, essa verdade de que o justo é justificado pela fé, não é só o que Romanos defende, mas é o que toda a Escritura no sagrado nos ensina. A verdade, meus irmãos, de que não são as nossas obras, não são as nossas boas obras que nos justificam diante de Deus, até porque o profeta Isaías já nos disse de que as nossas boas obras são como trapos de imundícia diante do Senhor. Então não há nada que você ou eu possamos fazer para agradar a Deus, para trazer a paz do Senhor sobre as nossas vidas. Nada que eu e você possamos fazer pode trazer a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Nada. Porque o que a palavra do Senhor nos ensina é que o justo vive pela sua fé, de que o justo é justificado pela sua fé. E a sua fé em quem? A sua fé no seu braço? A sua fé na sua inteligência, na sua coragem? Não, a sua fé no Senhor, na obra redentora que Cristo fez na cruz do Calvário. E somente aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário pode nos redimir de todo o pecado, pode nos oferecer perdão total de Deus e nos reconciliar com o Pai de uma vez por todas, porque essa é a vontade de Deus para os eleitos, para aqueles que foram alcançados por sua graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso descanse no Senhor, se agarre em Jesus, porque somente em Jesus Cristo você pode receber o perdão, somente em Jesus Cristo você recebe a justiça de Deus, somente em Jesus Cristo você é justificado diante do Pai, no momento em que você reconhece de que somente Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, e passa a confiar nele, e somente nele, para que você tenha a vida eterna e a salvação em Deus. Por isso confie em Jesus todos os dias da sua vida, e nunca, independente de qualquer coisa, independente de resultado de eleições, independente do que acontecerá no Brasil nos próximos 4 anos,
continue confiando em Jesus e jamais abandone Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. O justo viverá pela fé. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus.